Olá, Aline, boa noite. Seja bem-vinda para essa aula super especial do Beer Expert. E quero passar a palavra a você, eu vou estar aqui acompanhando, olhando as perguntas. E aí queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho como vai ser a dinâmica da sua aula. Obrigada e boa aula. Obrigada, Amanda. Boa noite, alunos. Tudo bem com vocês? Hoje é o Dia Internacional da Cerveja. A gente preparou essa aula super especial para vocês sentirem o gostinho de como é o nosso curso do Beer Expert. Vou me apresentar para vocês. Eu sou a professora Aline Araújo. Eu já sou professora do Science of Beer já há algum tempinho. Eu sou a professora responsável pela disciplina de escolas cervejeiras. Minha grande especialidade é a escola franco-belga. Eu trabalhei mais de 10 anos numa importadora de cervejas na área comercial e na parte de sommelieria, em eventos. Viajei bastante para conhecer as escolas cervejeiras, mas acabei dedicando bastante parte dos meus estudos à escola cervejeira franco-belga. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um grupo de cervejas da escola franco-belga, que é um grupo super especial, motivo de muito frisson no mercado de cervejas, digamos assim. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Claro que nos outros cursos, no curso de sommelier de cervejas, no próprio curso de Beer Expert, a gente aprofunda um pouco mais, mas hoje a gente vai abordar um pouquinho e assim com um clima um pouco de happy hour, né? Porque como hoje é o dia da cerveja, eu escolhi para essa aula, para degustar com vocês, uma cerveja que eu amo, é uma das minhas cervejas preferidas, tá entre as minhas 3 preferidas da vida, que é a Orval. Tá? Então, se vocês quiserem me acompanhar, se tiverem alguma cerveja belga ou alguma cerveja trapista aí, bota ela para gelar, que aí no final da aula a gente faz um brinde. Se tiver a Orval, melhor, que a gente vai falar um pouquinho especificamente sobre essa cerveja trapista aqui, tá bom? Então, a minha escolhida é essa. E aí vamos falar um pouquinho sobre a escola franco-belga, né? Por mais que a gente vai falar sobre as trapistas, vou dar um overview para vocês aí do que é a escola franco-belga de cervejas. A gente tem o cuidado de chamar de escola franco-belga, porque além de, obviamente, a Bélgica ser o principal país que influenciou os estilos dessa escola cervejeira, a gente tem a França influenciando com alguns poucos estilos, um Bière de Garde, a própria cervejas feitas pelo método champenoise, a Bière Brut, que não é um estilo nos guias de estilo, mas a gente sabe que ele tem uma importância muito grande nessa escola cervejeira. Mas a França também deu origem às cervejas trapistas. Foi lá que surgiu a ordem cisterciense, né? A ordem que deu origem à ordem trapista. Então, por esse motivo, por essas influências aí, principalmente geopolíticas, que a gente acaba chamando de escola franco-belga, tá? As cervejas belgas, elas são famosas mundialmente, porque elas são muito complexas, elas têm um range de possibilidades muito grande. As cervejas belgas, elas podem ser desde delicadas, leves, cervejas para beber, session beers, né, cervejas para beber em grandes quantidades, como as wheat beers, as Belgian Pale Ales e até algumas Belgian Blonde Ales, passando pela complexidade das cervejas ácidas belgas, as sour ales belgas, então as cervejas do norte da Bélgica, que são as Flanders, cervejas que passam por estágio em barrica de madeira, que tem toda uma cultura híbrida de leveduras e bactérias promovendo ali toda aquela complexidade sensorial que essas cervejas têm, as lambics e até cervejas super alcoólicas, super intensas em aroma e sabor, que são as Strong Ales, né? As Dark Strong Ales, as Golden Strong Ales. Então, é uma escola muito ampla, muito rica, é uma escola marcada pela levedura, então a levedura sempre vai dar um aporte de aroma e sabor muito intenso para essa escola cervejeira, com uma bela base maltada. Então, a maioria das cervejas belgas, elas fazem um dueto aí da levedura com o malte, tendo o lúpulo como um ingrediente funcional. Então, o lúpulo, desde a origem da escola franco-belga, ele entra com as suas propriedades funcionais. Então, como um conservante, como antioxidante, não entra com muito aporte de aroma e de sabor, tá? É evidente que a gente está falando da escola belga clássica, né? Se a gente for olhar para hoje,
a gente vai ver que tem alguns estilos novos surgindo que tem o lúpulo mais em evidência, né? E a própria Orval é uma exceção a essa regra e ela tem um toque de lúpulo bem interessante que a gente vai falar, em especial as mais frescas, tá? E aí eu começo fazendo uma pergunta para vocês, né? Se vocês sabem qual é a diferença de cerveja de abadia para cervejas trapistas. Apesar de parecer tudo a mesma coisa, a cerveja feita por monges trapistas são cervejas de abadia, elas são um pouquinho diferentes, tá? Então, as cervejas de abadia surgiram na Idade Média, por conta da produção da cerveja pelos monges para o consumo próprio, seja por conta da qualidade imprópria da água, seja por conta da qualidade nutricional da cerveja, que era vista como um pão líquido, né, como um alimento para esses monges. Então, seja por um motivo ou por outro, a cerveja se estabeleceu de uma forma única dentro, a produção da cerveja, né, se estabeleceu de uma forma única dentro dos monastérios trapistas lá na Idade Média, né? E aí esses monges, por serem grandes estudiosos e cientistas, acabaram aperfeiçoando as técnicas de produção da cerveja até chegar aos dias de hoje, né? Então, alguns mosteiros produzem cervejas desde esse período. Então, foi uma tradição que se perpetuou aí ao longo dos séculos. Eles doavam principalmente e vendiam aí o volume sobressalente das cervejas que eles não consumiam para subsidiar o próprio mosteiro, né, para ajudar a comunidade local carente. Isso foi também virando um cuidado comercial aí dos monastérios de ter uma cerveja de boa qualidade, né? Primeiro, pela questão nutricional, eles entendiam que a cerveja era alimento, e depois por ter essa questão comercial também, né? Então, as primeiras iniciativas de produção de cerveja em escala, de uma forma ordenada, nascem de dentro dos mosteiros. E aí, qualquer cerveja que seja feita dentro de uma abadia católica, dentro de um mosteiro católico, a gente pode chamar de cervejas de abadia, né? A gente tem algumas espalhadas aí, né? Tem a cervejaria Afflihen, a própria Leffe, que é uma cerveja que já está embaixo de um grande grupo cervejeiro, que é a Ambev, entre outras cervejas que têm essa referência aos monastérios ou que são feitas dentro de abadias, elas podem ser chamadas de cervejas de abadia. Entretanto, as cervejas trapistas, elas nascem, elas têm algumas diferenças no processo e elas têm uma espécie de um selo que dá para elas um outro status dentro das cervejas belgas e um status a mais aí com relação à cerveja de abadia, tá? Então, explicando um pouquinho sobre como nasceram os mosteiros trapistas, tá? Eles nascem, a palavra trapista, né? Esse radical trap faz referência a uma abadia que nasceu na França, na cidadezinha chamada Orne, próxima de Paris, que está aqui nesse mapinha aqui na apresentação. E lá nasceu a abadia de Notre-Dame de la Trappe, tá? E lá nasceu uma ordem católica chamada Ordem Cisterciense da Estrita Observância. Para um nome desse tamanho, eles acharam melhor reduzir e deram para o nome dessa ordem o nome da abadia onde ela nasceu, tá? Então, isso foi em 1664. Houveram guerras, houve Revolução Francesa e essas abadias sofreram bastante, né? Então, houve o êxodo dessas abadias da França, inicialmente para as áreas rurais da própria França e, posteriormente, para os Países Baixos, para a Bélgica. Elas foram migrando, né, para essas outras, migrando e imigrando, né, para essas outras regiões. E aí, elas começam a se alocar em grande quantidade na Bélgica, esses monges, né? E lá eles se estabelecem em maior quantidade, digamos assim, né? Então, por isso que a gente tem esses mosteiros mais concentrados hoje aí, principalmente na Bélgica, na Holanda, e hoje, na verdade, mosteiros trapistas a gente tem ao redor do mundo. Já falar um pouquinho mais sobre isso no próximo slide. Eles têm uma série de regras para a produção, então, para você ser agraciado com o selo trapista, você precisa ter toda a sua produção feita dentro das paredes do mosteiro, você não pode ter nenhum processo terceirizado. Todo o processo precisa ser supervisionado por um monge católico da ordem trapista. Então, você dentro da cervejaria, você pode ter outros profissionais que não sejam religiosos, entretanto, toda etapa tem o seu processo supervisionado por um monge, sim. Então, se você pegar marcas grandes, como, por exemplo, Chimay, que é a maior de todas, La Trappe, né?
Eles têm já uma equipe comercial, químicos trabalhando, né, os cervejeiros, mas tudo passa pela supervisão, pelos olhos aí dos monges trapistas. Eles têm a regra de São Bento como diretriz de vida, que é a regra ora e labora, que em latim quer dizer reze e trabalhe. Então, é um modo de vida muito árduo, é uma escolha de vida muito árdua. Esses monges, eles ficam enclausurados, a maioria deles até o final das suas vidas. Tem uma rotina de trabalho muito puxada. Os mosteiros menores, né, os monges, eles são responsáveis por todo o processo de produção de cerveja, além de todo o cuidado do mosteiro, né? Então, cada um tem a sua atividade dentro do mosteiro, não recebem visitas, são monges realmente enclausurados, então é uma vida. A vida monástica realmente é uma vida bastante árdua, né? É realmente uma vocação, como eles mesmos dizem, né? E, por fim, eles têm como imposição ajudar a comunidade local carente. Então, vários deles têm planos filantrópicos regionais, e isso é muito legal de conhecer, tá? Depois eu vou compartilhar com vocês também o site da Associação Internacional Trapista, que mostra onde é cada mosteiro, os endereços deles, o que eles produzem, e fala também lá um pouquinho sobre as atividades filantrópicas, que é uma condição sine qua non para todo mosteiro trapista, tá? E, obviamente, alta qualidade, né? Aqui, para cervejas trapistas, a cerveja ela não é vista como uma bebida simplesmente para trazer prazer sensorial. A cerveja é vista como um alimento, né? Ela é vista como uma bebida importante que faz parte do dia a dia dos monges, né? Inclusive, eles consumiam essa cerveja no dia a dia, né? Tinha a cerveja do desjejum, né? Que é um estilo que a gente conhece hoje por single Trappist ou Enkel, que é uma cerveja com menos carga de álcool, na casa dos 3%, que era uma cerveja de consumo do dia a dia, tá? A gente tem 6 mosteiros na Bélgica, tá? O mosteiro de Arreu-Chimay, Roquefort, Westmalle, Westvleteren e Orval, que é o que a gente vai beber hoje. E a gente tem 8 fora da Bélgica, tá? Então, o mosteiro de Königshoven, que faz a Latrape, Zundert, os 2 na Holanda, os 2 primeiros na Holanda, o mosteiro de Stift-Tegensel na Áustria, Mont des Cartes na França, Spencer nos Estados Unidos, Trefontaine na Itália, Cardenha na Espanha, e o último a entrar no hall de cervejas trapistas, aí, esses 2 últimos, né, a Cardenha e a Mont Saint-Bernard na Inglaterra. Então, a gente já foge um pouco daquele eixo França, Bélgica, Holanda, e aí a gente tem alguns outros mosteiros pipocando ao redor do mundo. E aí eu coloquei aqui no cantinho da tela o link para o site da Associação Internacional Trapista. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar com vocês essa tela do site. Amanda, vê se aparece aí para vocês. Sim, está aparecendo, Aline. Então, esse site, aqui tem na parte de cervejas, a gente consegue ver a listagem de todos esses mosteiros que eu falei. E aí, se você clica no link, eles mostram a cerveja que eles produzem, os outros produtos que eles produzem, um pouquinho da história do mosteiro também, tá? Então, vale a pena visitarem esse site aí para conhecer um pouquinho mais sobre esses mosteiros aí trapistas na Bélgica e fora dele, tá? E aí, vamos falar um pouquinho sobre a cerveja que a gente vai beber hoje, que é uma cerveja icônica. Por que ela é a minha preferida, né? Então, a Orval, primeiro que ela é uma cervejaria que produz um rótulo só, na verdade, 2, né? Eles têm um rótulo lá, que é um rótulo que é uma Orval sem adição da levedura Brettanomyces, é uma Orval mais lupulada, mais fresca, que eles servem somente lá no cafezinho da Abadia. Mas a versão engarrafada é uma cerveja só, tá? Existe muita polêmica de como categorizar, né? De qual estilo categorizar a Orval. Alguns especialistas, como o próprio Randy Mosher, categoriza ela simplesmente como uma saison, né? Pensando principalmente como eram as saisons antigamente, né? As saisons que eram cervejas de consumo do dia a dia, bastante lupuladas, para mascarar eventuais defeitos de fabricação, de uma fabricação nem sempre assertiva, uma fabricação com possíveis contaminações aí
por conta do próprio processo não tão asseado, e a gente tem aí, eventualmente, a contaminação por leveduras e bactérias, deixando a cerveja acidificar. Então, pensando nessas saisons antigas, a Orval tem bastante similaridade, né? Mas com as saisons contemporâneas, as saisons modernas, a Orval foge um pouquinho do padrão. Então, por esse motivo, outros especialistas acabam categorizando ela como Belgian Specialty Ale, né? Ou cerveja de especialidade belga, né? De fato, ela é muito única, né? Inclusive, né, uma curiosidade, foi a Orval que foi a responsável por criar essa Associação Internacional Trapista, né? Por criar, digamos assim, o selo trapista, né? Ela foi a abadia que levantou a bola, porque antigamente a gente tinha outras cervejarias que não pertenciam à Associação Cisterciense, que colocavam como a nomenclatura trapista no seu rótulo, né? E aí a Orval entrou judicialmente, começou a levantar essa bola e ela foi a responsável por criar essa associação aí que regulamenta aí a produção das cervejas trapistas. Isso consta até nas próprias literaturas de cerveja, no livro Oxford da Cerveja, do Garrett Oliver, entre outros, tá? Então, a Orval, primeiro também, uma outra curiosidade sobre ela é a questão do desenho do rótulo, tá? Desenho da garrafa, aliás. Esse desenho foi desenvolvido por um artista plástico que também ajudou a desenhar a nova abadia, que a primeira abadia ela foi destruída, está em ruínas, né? Quando você visita a abadia, você tem acesso às ruínas da antiga cervejaria. Então, ele foi responsável para desenhar esse formato de garrafa que é icônico, né? É muito destacado assim das outras cervejas trapistas. É a única que utiliza esse formato de garrafa. E o rótulo dela também, né? Esse pequeno pescocinho aqui que ela tem de rótulo também conta um pouquinho da história do rótulo, né? Então, reza a lenda que uma viúva, né, uma condessa chamada Matilde da Toscânia, ela visitou a Orval e ela deixou cair a aliança dela numa fonte, né, que até está nessa imagem aqui da apresentação. E aí ela rezou, pediu para ter a aliança de volta, e aí reza a lenda, né, que uma truta saltou de dentro da fonte com a aliança dela de volta. A viúva falou, nossa, realmente esse é um vale dourado, um vale abençoado, um vale d'or, né? Então, por isso o nome Orval. E a partir daí, essa viúva decidiu investir na reconstrução do mosteiro. Então, o rótulo conta essa história, né? Que é o símbolo aqui da Orval. E o mais legal da Orval também, que fascina todas as pessoas do mundo da cerveja, os especialistas, os sommeliers, é que o Orval nunca é a mesma. Essa cerveja ela tem um excelente potencial de evolução. Conforme vai passando os anos, ela tem coisas acontecendo que são até inversamente proporcionais, né? Por ela ter lúpulo muito em evidência, né? Um lúpulo e uma tríade de lúpulos muito floral, muito herbal, muito delicada, muito elegante, né? A Orval ela leva 3 lúpulos e passa pelo processo de dry hopping também, que é o processo de adição do lúpulo póstumamente para trazer mais aroma de lúpulo à cerveja. Ela leva uma tríade de lúpulos que é o Styrian Goldings, o Stricepal, que é o francês, o Styrian Goldings esloveno e o Hallertau, que é alemão. Então, ela leva esse blend de lúpulos e leva também a adição da levedura Brettanomyces. Então, conforme a cerveja vai envelhecendo, os aromas de lúpulo eles vão diminuindo, eles tendem a diminuir naturalmente, né, a cair, e as notas mais animais, digamos assim, as notas mais complexas aí, oriundas do trabalho da levedura Brettanomyces, tendem a subir. Então, é muito interessante você beber uma cerveja Orval em diferentes momentos da vida dela. Ela bem fresca, recém-saída da fábrica, e ela já com mais um tempo de idade, né? Então, só para finalizar, antes da gente começar a beber a nossa cerveja, eu compartilho com vocês aqui um gráfico que eu extraí de um blog, tá até aqui a referência do blog também, que é o Cru e o Maltado, que ele fez justamente esse exercício, tá? De comparar uma Orval de 7 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos e meio e 5 anos. Então, por esse gráfico, a gente consegue acompanhar, por exemplo, essa linha azul clarinha, que é
de Brettanomyces, ela salta de uma escala de 0 a 10, de 3 para 9 ao longo dos 5 anos, né? Ao passo que o aroma lupulado, que é esse roxinho, ele começa com 8 aos 7 meses de idade e vai caindo ao longo dos 5 anos até o estágio 1. Então é interessante de ver como essa é uma cerveja realmente viva e como ela pode evoluir, e como ela é incrível, né? Então eu vou agora buscar a minha cerveja, essa aqui só estava para mostrar aqui para vocês, vou buscar uma gelada e já volto para a gente poder degustar juntos. Toda cervejaria trapista também, ela tem o seu cálice, né? O cálice da Orval esse que está na foto. Eu não estou em casa, se eu estivesse em casa eu ia pegar o meu cálice da Orval, mas como eu estou aqui no meu bar, a gente serve aqui a Latrap, eu peguei o cálice da Latrap, tá? Então, esses cálices, eles são super bem decorados, são cálices lindíssimos, cada abadia tem o seu próprio cálice, e esse modelo de copo, ele é pensado para essas cervejas belgas super aromáticas, né? Em geral, as cervejarias trapistas produzem cervejas muito complexas, né? A levedura belga, ela traz uma riqueza muito grande sensorial. Então, essa boca larga ajuda a volatilizar esses muitos aromas, né? Diferente de uma cerveja que teria o perfil sensorial um pouco mais delicado, mais discreto, que precisaria de uma boca mais fechada. Então, a gente poderia utilizar um cálice trapista para fazer a degustação dessa cerveja, ou até mesmo uma taça coringa, né? Uma taça de vinho branco, ou uma taça teco, que é a que eu escolhi para a gente beber essa cerveja, tá? Então, a Orval é uma cerveja que tem um teor alcoólico mediano, tem 6,2. A graduação alcoólica dela meio que varia um pouquinho de ano para ano, tá? Então, já chegou a vir para o Brasil, né? Variações com 7%, 7,2%, 6,2%. A gente serve a cerveja delicadamente. Essa é uma cerveja que tem uma alta formação de espuma, como vocês podem ver, né? Mesmo ela estando bem gelada, tem uma coloração dourado profundo, né? Ela está bem de acordo aí com a coloração que a gente está vendo na apresentação, né? Esse dourado quase alaranjado, essa espuma marfim de ótima formação e ótima retenção, que são dois momentos que a gente observa com relação à espuma da cerveja, né? Bolhas bem pequenininhas, é uma cerveja que traz um brilho muito alto, então isso também é um indicativo que é uma cerveja jovem, né? As cervejas mais velhas, elas tendem a começar a ficar opacas, então ela tá bem brilhante e tá, de certo modo, também bastante límpida, né? Apesar de estar bem gelada, a gente percebe que é uma cerveja bem límpida, né? No nariz é uma riqueza, uma explosão de aromas que essa cerveja tem, né? Então, a cerveja, ela tem notas de frutas cítricas, ela tem um limão, né? Um pouquinho de fruta, um abacaxi em calda. E ela já está começando a trazer umas notas animalescas aí, umas notas de couro aí oriundas do trabalho da levedura Brettanomyces. Eu vou agora parar aqui de compartilhar a tela, a gente fazer a avaliação junto aí da cerveja. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem assim a cerveja, como a coloração dela, né? Uma cerveja super carbonatada, então ela tem uma alta carbonatação, fantástica cerveja para pensar em harmonização, pensando que a carbonatação é um excelente elemento de corte, então a carbonatação ela limpa seu palato, prepara o seu palato aí para dar uma garfada num prato mais gorduroso. Ela tem um
um sabor que fica entre essa tríade gustativa do dulçor, da acidez e do amargor. Ela é muito equilibrada, ela está bem dentro disso. Ela tem uma finalização mais amarga, é uma cerveja bem seca, tem uma finalização bem seca, tem o corpo leve, não é uma cerveja pesada, para você beber com moderação. Você pode beber ela despretensiosamente, sozinha ou acompanhada, né? Ela vai acompanhar, por ter essa complexidade, com queijos que tenham bastante notas frutadas, queijos de cabra, por exemplo, ela vai combinar bem. E aí com pratos gordurosos também, por ter essa altíssima carbonatação e acidez acompanhando, que são 2 elementos de corte, como a gente já falou, né? Enfim, uma ótima cerveja, uma referência dentre as cervejas trapistas. Uma ótima cerveja para a gente comemorar aí o Dia Internacional da Cerveja, tá? É óbvio, gente, que nessa aula aí, nesse drops de aula que a gente teve, a gente não conseguiu abordar nem 10% sobre as cervejas trapistas, né? Não conseguimos abordar nem muito sobre a própria Orval. Então, eu convido vocês a continuar estudando com a gente. Para quem já fez, está assistindo esse curso, já fez o curso Beer Expert, de repente é o momento de você investir no curso de sommelier de cervejas. Se você está assistindo esse curso, essa aula, né, bônus, e não se fez o curso do Beer Expert ainda, é uma ótima oportunidade. É um curso que reúne profissionais aí do mercado, que já estão há muito tempo no mercado, para falar sobre vários assuntos relacionados à cerveja, tá bom? Então é isso. Amanda, quer falar alguma coisa? Tem dúvidas aí dos alunos? Oi, Aline, obrigado pela apresentação. Sempre é um prazer, né, a gente falar de escola belga, e escola belga é riquíssima, falar de cervejas trapistas, a própria Orval, né? Acho que a gente sempre tem que pensar esse exemplo, né, da Orval como uma cervejaria, uma cervejaria gigante que exporta para o mundo inteiro e tem apenas um rótulo, né? E a gente hoje, né, as cervejarias com muitos rótulos, criando os rótulos sazonais. Então, o quanto a gente fala de tradição, né, de uma cervejaria que tem um único rótulo e, né, tão icônico, tão cheio de histórias e com tanto potencial, né, como você falou, né, uma Orval nunca é a mesma, né, a gente ainda tem a possibilidade da Orval Green ou Orval Petit, né, que é a Orval fresca, né, servida na forma de chopp, on tap. Essa Orval só é servida no café do lado da abadia, e nessa Orval, na forma de chopp, a gente consegue notar bastante a presença do dry hopping, que é uma característica que a gente só consegue notar na Orval bem fresca. Inclusive, nesse café, a gente consegue fazer os comparativos, né, de uma Orval fresca e uma Orval mais envelhecida, em diferentes safras. Inclusive, faz parte de um dos nossos roteiros, né, programas, né, viagem cervejeira, visitar a Orval no Orval Open Doors, que é o único dia do ano que a Orval abre a sua abadia, sua cervejaria para visitação, e a gente já foi há alguns anos, levamos os alunos, e é incrível a gente visitar, né, a fábrica, ver cada parte do processo, tomar a cerveja fresquinha lá, servida pelos monges, comer com o queijo da Orval também. A Orval também produz queijo, vocês vão ver, né, até na apresentação da Aline tinha isso, né, de algumas marcas trapistas apresentarem os queijos. Então, algumas abadias, além de cervejas, fazem queijos, fazem outros produtos, né, porque a gente tem que pensar que a cerveja é um produto para a forma de subsistência da abadia, então às vezes vai aparecer outras coisas, vai aparecer sabonete, vai aparecer outros artesanatos, e é sempre ótimo fazer essa harmonização, se possível, com o queijo, né? Com o queijo da abadia, mas esse não chega no Brasil, a gente tem que fazer o intercâmbio mesmo. Só escondido nas malas, né? Esse quando sobrevive, né? Porque também sobreviver a uma viagem são queijos que não tem uma maturação muito longa, né? Então, delicados. Então é meio arriscado também trazer na mala.
Sim. Ó, essa foto, por coincidência, aqui que eu coloquei da minha primeira apresentação, é lá na Orval. Até a fonte da Orval, da Orval que é servida lá, é verdinho também, dessa Petit Orval, da Orval Green, né? E lá, como a Amanda disse, é muito legal, a gente consegue degustar fresquinha, né? Essa servida direto na pressão, super aromática de lúpulo. Eles servem lá uma vintage, né? Uma envelhecida, a Orval engarrafada da estação. Então dá para fazer essa mini vertical aí com essas 3 Orval para comparar, né? Então é uma experiência única também. Ótimo. Aline, passa no seu último slide que tem os seus contatos, porque a gente tem aqui algumas perguntas, mas como, né, o tempo tá um pouquinho corrido e curto, a gente vai deixar os contatos da Aline. Sigam a Aline no Instagram, podem mandar pergunta lá para ela, seguir, acompanhar. A Aline está sempre trazendo novidades também. E espero que vocês possam degustar outras cervejas e aprender um pouco mais sobre tantos conhecimentos que a Aline tem para ensinar dentro das escolas cervejeiras com a gente nos outros cursos. Então, obrigada, Aline, boa noite. Agora a gente vai passar para a apresentação do Rudy e do Gabriel, que a gente vai mudar um pouquinho de cerveja, a gente vai falar de IPA, de cervejas lupuladas, porque ontem foi o dia da IPA e hoje é o dia da cerveja, então vamos juntar tudo isso e fazer o encerramento dessa aula super especial de sexta-feira. Obrigada, Aline. Obrigada, Amanda. Vou ficar aqui para assistir a aula do Rudy e do Gabriel. Saúde, pessoal. Feliz Dia Internacional da Cerveja.